Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma entrevista gravada em março de 2021 com a psicóloga Inês Rhodes, investigadora na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. Falamos sobre suicídio e prevenção. Encontras na descrição deste episódio e em fumaca.pt os contactos de linhas de apoio que te podem ser úteis. Não hesites em contactá-los se precisares. Fica com a entrevista. Eu ia começar por te ler uma citação que já tenho usado em algumas entrevistas, que achei muito curiosa. É de um livro que se chama O Deus Selvagem, um estudo do suicídio. Na verdade é um artigo que diz: o suicídio, como o sexo, é uma característica humana que nem mesmo a mais perfeita sociedade pode eliminar. E eu perguntava se achas que o suicídio é um fenómeno social e inerente às sociedades humanas, se é uma coisa que não... numa sociedade ideal, ele não desaparece. Eu acho que, como investigadora, na resposta vou pensar nos factos. E o que é que os factos nos dizem em termos históricos? É que, efetivamente, se calhar eliminá-lo a zero é utópico. Mas também acho que é uma utopia que, do ponto de vista das políticas da saúde e das políticas sociais, que o devemos tentar alcançar. Porque há uma questão fundamental, que é: tudo indica que os números que neste momento temos no mundo são passíveis de serem reduzidos, ok? E portanto será um fenómeno social, será um fenómeno biológico, será um fenómeno psicológico. Aliás, eu costumo usar esta expressão, também como psicóloga, não é? Mas costumo usar a expressão que é um fenómeno que é um fenómeno complexo, multicausal, mas provavelmente a morte por suicídio será a morte onde mais fatores psicológicos e processos psicológicos estão envolvidos. Pronto, isto para responder, sim, quando perguntaste se era um fenómeno social. Exato, sim. É mais complexo do que social, digamos assim, e por isso, em termos de prevenção, ele exige medidas de saúde, mas medidas mais abrangentes, que vão para além da saúde. Sim. E eu perguntar-te sobre as causas. Porquê que uma pessoa se suicida? É a grande questão, que se formos para o filosófico ou se formos... porquê? Ora bem, o que é que nós sabemos e o que é que o estado da arte da suicidologia nos diz? Diz-nos que geralmente, ok, e eu sublinho sempre a boa deste geralmente, existe uma condição, vamos chamar assim, uma condição de saúde mental desfavorável, portanto, uma doença mental associada. A maior parte das vezes a depressão. Okay? E depois uma série de fatores que aumentam esta vulnerabilidade. Ok? Portanto, o porquê, e depois quando nós perguntamos o porquê, podemos pensar em causas, assim como também podemos pensar que são coisas distintas em fatores precipitantes. Às vezes a comunicação social simplifica, não usa as indicações, as diretivas que existem da Organização Mundial de Saúde, da forma como se deve dar a notícia, isto no sentido da prevenção. Exato. E põem, por exemplo, estudante, lembro-me de um título: estudante suicida-se porque era vítima de bullying. Não é? E, portanto, às vezes é preciso distinguirmos a questão das causas ou daquilo que são os fatores precipitantes. E o que é que pode ser um fator precipitante ou um conjunto de fatores precipitantes? Um fator precipitante, estamos, por exemplo, a falar, vamos falar das causas. Alguém que está deprimido, alguém que já teve tentativas de suicídio anteriores, que é também um dos grandes fatores de risco. Alguém, vamos pensar, que está numa situação, e introduzindo aqui, complexificando, numa situação de pós-pandemia, até de crise social e económica, que se começa a haver endividado, vamos imaginar, portanto aqui fatores mais do foro económico, e tem uma discussão.
E, portanto, e foi a seguir à discussão. Isto às vezes acontece muito com os adolescentes, ou discussão com os pais, ou discussão com a relação amorosa, e portanto, isto é um fator precipitante, não é? Ninguém se suicida porque teve uma discussão. Isto é uma forma de simplificarmos, simplista e pouco promotor até da intervenção e da prevenção, não é? Também é muito difícil perceber para casos concretos qual é esse grupo todo de motivos, não é? E para dentro da cabeça da pessoa perceber exatamente o que pode ter levado àquela... O que é que existe para se saber isso e para se elencar isso, e é uma das metodologias usadas na investigação que faz com que hoje em dia saibamos isto, ok? Que é as designadas autópsias psicológicas, ok? Da mesma forma que existem as autópsias, não é? Vai-se perceber a causa da morte. Quando há as designadas autópsias psicológicas, como é que elas são feitas? Vamos investigar, vai-se investigar, por exemplo, o percurso clínico daquela pessoa, vamos perceber se havia um diagnóstico de depressão ou não, se estava a ser tratado ou não, qual foi o tratamento, pode-se ir entrevistar familiares ou colegas de trabalho ou pessoas próximas no sentido de perceber uma série de dados e efetivamente a partir daí pode-se elencar estas. Pronto, se estivermos a falar de tentativa e de não da morte por suicídio, da tentativa, e é uma coisa inclusivamente que se deve fazer em clínica, é explorar esta história da designada suicidalidade. Muitas vezes faz perguntas muito específicas. Eu que uso muitas vezes em clínica é: conte-me como é que foram os seus 3 dias anteriores a ter tentado suicidar-se. E isto dá-nos muita informação. Porque o suicídio tende a ser um ato de... geralmente, um ato de desespero e uma coisa não planeada, ou pelo contrário, tende a ser um ato extremamente bem planeado e que a pessoa pensou bastante sobre o assunto. É uma pergunta muito pertinente, porque existem as duas possibilidades e quando se falam ou se leem tipologias dos vários comportamentos, nós podemos ter situações muito planeadas e planeadas até ao limite. Eu estou-me a lembrar de um estudo que nós temos lá na faculdade, feito com profissionais da emergência pré-hospitalar, e a determinada altura nós perguntamos situações que os tenham impressionado mais e impactado mais este seu trabalho e o porquê. E há uma situação de uma enfermeira que conta que o que mais impressionou foi uma morte. Eles chegaram, já não puderam fazer qualquer tipo de socorro, e o que impressionou foi exatamente que estava tudo planeado ao limite. Inclusivamente todos os bilhetes estipulados, a questão das contas, do dinheiro, portanto existe esta questão muito antecipada do plano e deixem-me só fazer este parêntese, que é na avaliação do risco de suicídio, um dos parâmetros de avaliação e para definir se o risco é médio, se é pouco risco ou um risco muito elevado, um dos parâmetros é perceber exatamente se existe plano. Okay? Uma coisa é nós termos uma intenção mas sem plano, outra coisa é já termos tudo planeado, o dia, a forma, e portanto existe quer este aspecto muito planeado, como existe também suicídios que são muito têm uma característica de muita impulsividade, ok? Pronto. Sim, que resulta num... Portanto, perdi-me um bocadinho. Mas acho que se percebeu perfeitamente. Mas há uma explicação química ou biológica para o suicídio? Sim, neste sentido. Existem efetivamente muitos estudos biológicos. Eles não são muito conclusivos, mas existem muito, e até porque os estudos na área da biologia geralmente têm muito financiamento.
Mas isto para dizer que existem efetivamente estudos que apontam no sentido de vulnerabilidades biológicas. Eles não são conclusivos e existem ainda muito a fazer no sentido de perceber bem os marcadores biológicos que estão aqui presentes. Até porque deixem pensar um bocadinho como é que eu vou transmitir isto. Ou seja, há aqui aspectos que já estão muito estudados e muito determinados, mas que eles são os da depressão. Certo. Não é? E nós sabemos isto, nós sabemos que a maioria das pessoas que morre por suicídio ou que apresenta tentativas de suicídio ou outros comportamentos autodestrutivos, muitas destas pessoas estão deprimidas, ok? Portanto, a maioria das pessoas tem uma depressão associada. Porém, a maioria das pessoas que têm depressão não têm comportamentos suicidários, não é? E, portanto, estes marcadores biológicos da depressão dão-nos alguns indicadores para os comportamentos do suicídio, mas não são conclusivos. Agora, pronto, é uma área, ou seja, quando há bocado falávamos da complexidade dos comportamentos suicidários, pusemos-lhe a biologia também, não é? Exato. Também aqui um comportamento ligado à biologia e à neuropsicologia, mas que... Mas que vem associado a isso, da depressão, não é? Exatamente. E depois também há outro aspecto, outra área de estudos que tem a ver com... que pode estar relacionada com aspectos mais biológicos no sentido da hereditariedade, mas também da influência social e familiar, não é? Que é um dos fatores de risco. Há assim 4 ou 5 grandes fatores de risco principais, e um deles é efetivamente existirem na família vulnerabilidades ao nível da saúde mental ou existirem na história da família histórias de suicidalidade. Ok? Exato. Portanto, quando nós... como é que isto é determinado? Como é que nós sabemos? E isto pode também estar relacionado com a biologia, mas como é que isto está determinado em termos da epidemiologia ou da ciência epidemiológica? Quando se compara a população que tem comportamentos suicidários, esta população tem, comparado com a população geral, mais história de suicídio na família, ok? Pronto. Sim. Percebo. Achas que isto vem na sequência de uma entrevista com a Sónia Farinha Silva, que falámos há pouco, certo. Da interna psiquiatria, da psiquiatria que eu muito estimo, da Unidade de Saúde Local do Baixo Alentejo, e que ela dizia, pensar em suicídio deve ser algo aterrador, vai contra os nossos instintos, mas muitas vezes as pessoas adoecem e ficam com uma espécie de visão em túnel. E a pergunta que eu te fazia era se achas que o suicídio vai contra os nossos instintos. Sim, acho que sim, acho que ele é tão perturbador para quem está à volta, exatamente porque vai contra o instinto da sobrevivência. E acho que a Sónia explicou muito bem. Eu até costumo usar, às vezes, para explicar aos alunos o que é essa visão em túnel. Também explico com uma imagem de um corredor. Nós na vida, quando temos dificuldades ou problemas, temos a capacidade, se estamos bem, lá está, se não estamos doentes, de ver várias portas. E alguém que está numa situação não consegue ver essas outras portas, só consegue ver uma delas, que é exatamente a resolução através de tentar a morte. É a única solução. É a única solução. E isto é uma coisa também muito incapacitante da tomada de decisão e muito característica também, lá está, da depressão. Quem está deprimido muitas vezes tem muita dificuldade de tomar decisões, até às vezes decisões simples. É uma coisa que também muitas vezes se trabalha em clínica com doentes que têm depressão, e, portanto, já estão bem, mas em termos de prevenção no sentido da identificação mais precoce de uma vez seguinte que se possa voltar a ter, porque sabemos que a probabilidade de voltar a ter em alguém que já teve é maior, e trabalha-se exatamente identificando os primeiros sintomas, para as pessoas não deixarem prolongar sem pedirem ajuda. Não é? E uma das coisas que muitas vezes vem ao de cima é eu consigo perceber, porque começo a ter dificuldade em decisões simples. Demorar, por exemplo, muito mais tempo visto isto ou visto aquilo.
Pronto, isto era apenas para ilustrar que, levando a um limite, portanto, o pensamento torna-se muito dicotomizado e muito único, não é? Essa tal constrição e visão em túnel. E isso em clínica é sempre possível da desconstrução? Ou seja, é sempre possível desconstruir uma ideação suicida? Ou há casos que ainda não se escapam? Eu acho que há casos que escapam, não é? E daí esta ser uma área também que se deve cuidar, que é dos próprios clínicos, não é? E há efetivamente uma área de estudo que é esta questão do impacto que ter um cliente ou um paciente pode ter alguém que morre por suicídio, quando se é psiquiatra, quando se é psicólogo, e se acompanha o caso. E portanto há muitas coisas que podem escapar, mas também há muitas coisas que se podem fazer, nomeadamente em termos formativos destes profissionais, para que escapem menos coisas, não é? Mas aqui eu ia-te perguntar num âmbito mais, se calhar, filosófico, que é: será sempre possível desconstruir? Ou... Eu acho que não é sempre possível desconstruir, mas há uma coisa que eu também falo muito aos alunos e quando faço formação nesta área, que é o risco de suicídio tem vários graus, chamemos assim, a longo prazo, a médio ou curto prazo, e o risco iminente. E o risco iminente pode ser chamado a crise suicidária, que é aquele momento em que a pessoa vai... e efetivamente uma crise suicidária, as pessoas não estão em crise suicidária permanentemente, têm um tempo definido, e se as pessoas apanham este risco mais a curto prazo ou até em risco suicidário, é o que é mais ansiogénico para os profissionais. E uma coisa que às vezes é simples entre aspas, não tem nada de simples, mesmo quem já tem muita experiência e quem já lidou muito com situações destas, pronto, mas que é muitas vezes a chave da coisa é fazer com que a pessoa que temos connosco adie a sua decisão, ok? Muitas vezes o ímpeto será nós acharmos impedir e impedir quase fisicamente, ou dizermos que não o faça, não é? E que não deve ser por aí. Agora, para não fazer isto é preciso reflexão e capacidade e experiência, não é? Que é... A tónica será sempre respeitar, e em última instância a pessoa é livre de o fazer, não é? E nós não mandamos na vida de ninguém, não é? Portanto, é questão de respeitar, e teremos mais capacidade de respeitar quanto mais nós percebermos sobre o assunto e percebermos que há ali um sofrimento muito grande. Há bocado aplicaste uma expressão... que é perfeita, que é o desespero, não é? E, portanto, respeitar significa isto, significa validarmos este sofrimento e, portanto, é quase termos esta capacidade de dizermos com a máxima serenidade: no limite pode fazer isso a qualquer altura e só assim lhe cabe, é a sua vida. Aquilo que eu lhe peço é que cheguemos aqui a um compromisso que adia essa decisão. E isto muitas vezes é a chave e é o que resulta. Sim. Pronto, eu lembro-me de uma primeira situação que tive, que eu, sem saber o que estava a fazer, pedi à pessoa qualquer coisa do género: olha, mas tinha-me falado daquela carta que queria, já foi há muito tempo, porque eram as cartas, queria enviar aquela carta, isto terá sido há 20 anos, em 2000. Okay. Estou a pensar no local onde eu estava a trabalhar, 2000 ou 2001, e eu teria dito qualquer coisa, então, aquela coisa de retomar com a sua filha, de escrever a carta. E depois, mais tarde, apercebi-me
penso eu, não tenho certezas, que a coisa foi por aí. Agora, eu também não me apercebi na altura que o risco era tão iminente. E, portanto, isto permitiu-me fazer isto. Foi um adiamento, porque primeiro havia uma carta para escrever, que resultou. Certo. Porque naquele momento, e aqui estou a especular, a ideia de não acabar com o sofrimento às vezes lá está, é desesperante, não é? Sim. Então esta ideia do adiamento é, Sim. ok, eu vou conseguir acabar com ele, não agora. Sim. Quando as pessoas têm níveis muito elevados de ansiedade, isto às vezes diminui a ansiedade. Ok, pois eu posso fazer quando eu quiser, não é? E, portanto, isto... E de controle também. E de controle. E de controle da situação, não é? Este devolver de... Agora voltamos ao início da primeira pergunta, não é? Se é possível tudo. Não é. E isto também é uma coisa que quando se faz a designada pós-venção com profissionais que passaram por um suicídio de um paciente, nós não conseguimos controlar tudo, não é? Mesmo que revisitemos o caso, geralmente encontra-se sempre coisas que se podia ter feito desta maneira ou daquela, mas muito no sentido de perceber, aprender para uma próxima, não é? Mas esta mensagem também é muito esta, nós podemos fazer tanto e somente isto, não é? Sim, até porque depois quando vamos juntar os fatores sociais que nenhum psicólogo em clínica pode controlar, não é? Do desemprego a tudo que esteja envolvido naquele sentimento. E fazer uma pergunta que tem mais relacionada com a questão dos números e da forma como em Portugal fazemos estas estatísticas sobre suicídio. O Ricardo Guzmão, que é psiquiatra no Hospital Magalhães Lemos, conheço bem. Ele, em entrevista ao Expresso, dizia isto: a dimensão do problema do suicídio é maior do que os números podem fazer crer. Somos um dos países da Europa, aliás, que registra pior os suicídios, juntamente com a Lituânia e a Polónia. E eu perguntava-te se achas que o fenómeno do suicídio em Portugal está subestimado e se há suicídios mascarados, como o Ricardo diz. Acho que sim. Acho que muito provavelmente com a introdução do novo sistema, do SICO, do novo sistema de informação, agora não me consigo lembrar do que significa o SICO. Pois, nós vimos, sim. Daqui a bocado eu lembro. A tendência é melhorar, mas não tenho dúvida nenhuma que existem ainda, por questões sociais, por questões de tabu, por questões de proteção da família, ainda essa possibilidade, e portanto que são mascarados. E depois nós temos uma experiência muito interessante em Portugal, que vem exatamente dizer que muito provavelmente estes nossos números elevadíssimos de causas indeterminadas correspondem a suicídios. Isto já foi uma experiência antiga, mas o que é que acontece? E ver os gráficos é interessante, eu não sei se os anos exatos, mas eu acho que foi entre 2002 ou 2004, é feita uma task force para diminuir, portanto, junto dos institutos de medicina legal, diminuir esta questão das causas indeterminadas. E o que é que acontece? Acontece que nestes anos há um aumento de suicídios. E os gráficos quase que encaixam. E, portanto, leva-nos a crer que sim. Eu não sei até que ponto é que, do ponto de vista depois epidemiológico, isso seria extremamente significativo. Tendo em conta que também os números do suicídio não são tão grandes assim. Exatamente. Mas que eu concordo com o que o Ricardo diz nessa entrevista, concordo. Sim. Mas depois nós temos outra coisa que falha em Portugal em termos desta epidemiologia, que é uma coisa que eu gostaria muito de poder desenvolver e estar envolvida com equipas que o desenvolvessem, mas assim de uma forma consistente e sustentável no tempo, que é, nós não sabemos, nós não temos dados em janelas temporais grandes e recolhidos de forma metodológica robusta a questão das tentativas de suicídio.
e que seria extremamente importante nós termos isto, mesmo no sentido de termos mais dados para a definição de políticas e práticas de prevenção. E porquê que achas que, ou seja, a que nível é que era preciso fazer não só das tentativas de suicídio, isso seria reportado pelos médicos que acompanham as pessoas ou pelos psicólogos? Sim, existem, ou seja, em termos de serviços públicos, existem atualmente, nomeadamente, guias lançados pela Organização Mundial de Saúde, como é que isso se deve fazer em termos de recolha de registros hospitalares. E pensando também, por exemplo, nos comportamentos autolesivos que podem ter ou não intencionalidade suicida, também existem como é que isso se faz em termos comunitários, não é? Sim. Ou seja, tinham que ser estudos de saúde pública aqui feitos grandes e feitos. Pronto, tinha que haver compromissos políticos no sentido de quer de políticas de saúde, quer de políticas de investigação. Sim. Mas pronto, isto, tu se cá estou-me a perder, mas não, como falaste do número dos suicídios, eu lembrei-me desta questão. Mas estes suicídios mascarados, como diz o Ricardo, isso, ou seja, em que nível é que isto pode mudar? É ao nível da referenciação, por exemplo, no Instituto de Medicina Legal, atribuir uma causa e tentar ir perceber mais a fundo? Exatamente, é investigar, é, por exemplo, fazer tal autópsia psicológica. Vou explicar desta forma, atenção, não é a minha área, mas vou explicar desta forma que acho que se entende e que é, há um acidente de carro. Vamos imaginar. Até não estou a falar de uma coisa que seja não determinada, não é? Estou a dar outro exemplo. Um acidente de carro. Fica, eu não sei qual é eles têm siglas, não sei qual é a sigla, mas fica lá como acidente. Certo. Mas se houverem aqui indicadores, havia uma tentativa anterior ao familiar que diz isto, e efetivamente se faz, por exemplo, aquilo que eu dizia que é uma autópsia psicológica, e tudo vai indicar que não foi um acidente de carro, foi intencional. Ok, pronto, assim como quando são indeterminados, se houver, da mesma forma que eu estou sempre a tocar nisto, portanto que entre 2000 ou 2002 e 2004, acho que foi assim, tem que ver isso. Houve este esforço e foi possível diminuir as nossas taxas de causas indeterminadas, ou de mortes indeterminadas, não sei qual é o termo correto. Isto prova que é possível fazer esta investigação e este trabalho, não é? Não sei se era isto que estavas a perguntar. Sim, era exatamente isso, sim. E também falavas da questão de proteção das famílias, né? Muitas vezes com bons intuitos um profissional pode não identificar que é suicídio. Isso é muito prevalente, essa questão de... Não sei se é, mas às vezes o que eu penso, embora também já tenham passado alguns anos é se no meu contexto próximo, portanto, entre pessoas conhecidas, eu conheço e sem ser feito qualquer investigação, assim de repente 3 casos que sei que foram suicida, família sabe, mas que na altura não ficou registado como suicídio, já sei que isto entretanto também mudou, não é? Mas esse estigma ainda existe. Sim. Mesmo eu acho, reparem, isto não é nada fundamental. Sim. Que eu estou a dizer, é uma sensação. As grandes discrepâncias que existem, nomeadamente, ou seja, entre os números do Norte e do Sul, esta discrepância conhecida, tradicional, mas que uns estudos, entretanto, da Paula Santana de Coimbra já vieram mostrar que estas tendências já são um bocadinho diferentes e isto até inclusivamente já se atenuou. Eu acho que há aqui razões sociológicas, de organização comunitária diferente, de densidade populacional diferente, mas também estou convencida que há aqui um peso ao longo dos anos maior, cultural, não é? Que se calhar fez, lá está, que aqui existissem mais mascarados do que no Sul, não é? Uma maior religiosidade, uma maior... uma cultura, mas isto, atenção, são hipóteses, não é? São desvaneios, não estou a dizer isto com uma segurança, não é? Baseada em evidências. Agora, e já respondeste, acho que em parte, a esta questão de que
o que é que pode ser feito para melhorar o registro da morte por suicídio e se há pessoas que já estão a trabalhar nisso, ou já há um projeto para que isso seja... Eu estou convencida que isso já melhorou muito, atenção, e eu não sou a melhor pessoa para vos responder a isso, mas isso já melhorou muito, nomeadamente na disponibilização de dados e das bases que entretanto estão disponíveis. Agora, há aqui uma parte que é o que eu não tenho a certeza disto, até estou a falar e estou a pensar, tenho que esclarecer isto com quem sabe. Portanto, eu te posso trazer uma asneira, mas o que eu acho é que este novo sistema, o ciclo, veio diminuir as possibilidades de aparecer como indeterminada, mas está ainda muito dependente de quem, tanto do médico neste caso, que pode ser variadíssimo, quem faz esta notificação. E, portanto, o que é que eu diria? Aliás, como muitas das soluções, é formação e sensibilização, incluindo os profissionais de saúde, para a importância destas questões e para a importância de termos uma dimensão e um conhecimento real, factual, da dimensão do fenómeno. Uhum. Porque é isso que nos ia permitir desenhar políticas públicas mais eficazes? Sim. Porque neste momento há muita coisa que não sabemos como é que se expressa, como é que... Sim, mas atenção que também já se sabe muito. E desde os anos 60 que houve assim uma grande evolução do que se sabe relativamente à suicidologia e aos fatores de risco e às características e ao que funciona e ao que não funciona, portanto. Mas sim, acho que passa muito por aí. No site da Sociedade Portuguesa de Suicidologia há uma espécie de perfil do suicídio em Portugal e indica que os homens suicidam-se 3 vezes mais do que as mulheres. Na tua investigação consegues perceber porquê? O que nós sabemos sobre isso? Bom, existem várias explicações. Existem explicações que, por exemplo, falam no facto dos homens, por definição, usarem métodos mais violentos do que as mulheres. São mais eficazes. Pronto. De qualquer forma, se pensarmos em características mais do ponto de vista psicológico e da forma de funcionamento humano, o que acontece na nossa cultura, e pode não ser só cultural, pode ter a ver com características intrínsecas ou base dos diferentes formas de funcionar. As mulheres têm muita mais facilidade de pedir ajuda, quer ajuda formal, quer informal. Os homens têm mais dificuldade, há ainda um peso de um homem não chora, por exemplo, não é? Portanto, quando nós falamos de pedido de ajuda, os homens têm mais dificuldade. Isto também há estudos já sobre isto, há inclusivamente estudos que apontam que a forma das ajudas disponíveis tem que ir mais ao encontro dos homens do que vão atualmente. Não sei, mais do que isto não... Sim, mas pode haver aqui um fator quase cultural desta sociedade que incute a violência ou de não mostrar fragilidade ou certa vulnerabilidade nos homens. Sim. Exatamente. Estou convencida, estou a pensar agora isto alto, estou convencida, entre aspas, que deve haver mais subdiagnósticos, mais subdiagnósticos de depressão em homens do que em mulheres. Homens que não podem não estar com um diagnóstico que... Sim, e mesmo se calhar subtratamento, são diagnosticados e não seguem o tratamento. E outra coisa que achei curiosa é a questão de os homens suicidam-se 3 vezes mais do que as mulheres, mas elas tentam mais do que eles. Exatamente. E isso pode ter a ver com essa questão de ser, eu detesto essa palavra, mas ser eficaz na... Sim.
Sim, da mesma forma que isso também se aplica aos jovens, né? Muitas vezes não são... Sim, e a tentativa de suicídio, a questão da intencionalidade de mortes é uma coisa muito complexa e não é linear. E nos jovens, por exemplo, que é onde isto é, as raparigas tentam muito mais e têm muitos mais comportamentos deste género do que os rapazes. A questão de... Lembro sempre desta frase que eu acho que é muito ilustrativa, que é: era só uma parte de mim que eu queria que morresse. Portanto, esta era só uma parte de mim. Esta questão da intencionalidade, e depois a intencionalidade mesmo no próprio processo do ato pode ter variações, não é? Pode ter variações, mesmo quando os métodos são muito letais. Eu conto sempre este exemplo para explicar esta complexidade da intencionalidade, que eu também acho que é muito ilustrativo. Em São Francisco há aquela ponte muito conhecida, e também muito conhecida porque é muito bonita, muito conhecida porque se vê o estabelecimento prisional, mas muito conhecida também porque era um local onde eram cometidos suicídios, e aquilo tem uma altura imensa, e portanto há ali uma percentagem, será, não sei de quanto, mas 90 e tal, de eficácia em termos da morte. Mas por improbabilidades que acontecem mesmo nos métodos mais letais, havia uma percentagem diminuta de pessoas que sobreviveu. E então há um estudo que diz que estas pessoas que sobreviveram, que eu não sei, não sei dizer o N, mas 100% destas pessoas referiam que a meio do percurso, porque aquilo é um percurso grande, se arrependiam. Ou seja, o próprio ato cumpre aqui uma função. Isto acontece muito nas tentativas de suicídio. Há um risco de voltar a acontecer, mas muitas vezes quando se pergunta à pessoa, não é raro a pessoa dizer: não, eu não quero morrer. Portanto, o próprio ato cumpre ali uma função qualquer. Há pessoas que não, que dizem, e até aumenta o seu desespero, porque estou-me a lembrar de um caso que a senhora dizia muitas vezes em clínica, que era: nem isto eu consigo fazer bem na vida. A senhora queria mesmo, e depois usou um método muito pouco letal, e depois sentia-se humilhada pelos comentários do médico. Portanto, ela dizia: nem isto eu... Portanto, mas isto sem me perder. Portanto, a questão da intencionalidade nas tentativas e o contrário também acontece. Pessoas que acabam por morrer e não tinham a noção da letalidade do risco do método usado. Ou seja, organizando, estou aqui a falar de muitos conceitos. Quando nós, quer do ponto de vista da clínica, quer do ponto de vista da investigação, se analisa um comportamento deste, tem que se perceber qual é o método, tem que se perceber a letalidade objetiva e subjetiva. A subjetiva era aquilo que a pessoa pensava, porque pode ser enganoso e não é claro. Portanto, o método, a letalidade subjetiva e objetiva, e a intencionalidade. E a intencionalidade é provavelmente o conceito mais complexo em si, e também pode mudar ao longo do processo. E queria falar também da questão das pessoas mais velhas, do suicídio junto da população mais velha, idosa. Há uma relação entre o isolamento social e o suicídio? Sim. Parece existir, e é uma das explicações para as taxas elevadas de suicídio, nomeadamente no nosso país, a questão do Alentejo, e por isso definir-se que políticas eficazes passam muitas vezes não pela saúde mental, passam também pela saúde mental, mas passam também por exemplo, isto é um exemplo concreto que agora não vos sei situar, mas por exemplo, a junta de freguesia conseguir financiamento para um Jeep, para as pessoas poderem ir, nomeadamente no inverno, nas zonas que eram extremamente isoladas. E, portanto, efetivamente é um dos fatores de risco que existe na população idosa. Nós, em Portugal, aliás, como na maioria dos países, temos um designado padrão ascendente em termos de taxa de suicídio. Há aqui uma coisa que calhar é uma provocação, mas
nós trabalhamos por norma até aos 65, 67 e as taxas de suicídio são especialmente elevadas a partir dessa idade, aumentando consideravelmente a partir dos 75. Achas que reorganizar o trabalho e as funções úteis em sociedade poderia ser uma forma de prevenção do suicídio? Acho que sim, acho que poderia ser no mínimo poderia ser uma boa medida para mantermos a saúde mental. Aliás, nós ou muitos de nós hoje em dia vivemos uma situação que nos apercebemos na pele, como o nosso contexto laboral, seja mais satisfatório ou menos, cumpre aqui uma função social muito grande, não é? O fato do teletrabalho e estarmos muito mais isolados fez-nos, à maioria de nós, percebermos a quem é vulnerável e a quem não é vulnerável do ponto de vista da saúde mental, não é? Este isolamento, e que é um isolamento muito entre aspas, não é? Muito diferente dos idosos, até porque temos formas de comunicação, mas fez-nos sentir a todos o quão isto pode ser penoso para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde, não é? Esta falta de uma função que desempenhamos em sociedade, deixamos de ser úteis, entre aspas. Sim, para além disso, não é? Para além disso mesmo este contacto social. Nós somos, na generalidade, um animal social e isto cumpre uma função muito importante em termos do nosso equilíbrio e da nossa saúde mental. E pelo contrário, o que é que pode explicar as taxas de suicídio mais elevadas nos jovens e sendo uma das principais causas de morte entre os jovens? É uma das principais causas de morte dos jovens, porque os jovens, não é porque, mas nós temos sempre, quando olhamos para os números, para as taxas e para a comparação intergrupos geracionais, temos sempre que os perspectivar de várias formas, não é? E os jovens morrem muito pouco, não é? Os idosos morrem muito. E, portanto, em termos de causa de morte de suicídio, ela não ocupa lugares tão cimeiros como nos jovens. Portanto, os jovens têm efetivamente muita saúde e nós sabemos que, em termos das doenças, as doenças mentais são das doenças mais prevalentes nesta faixa etária, não é? Sim. Portanto, eu entanto perdi-me na pergunta. Era o que poderia explicar estas taxas elevadas, mas já me explicaste que pode ser esta questão de morrem muito pouco, por isso ocupa, não é? Obviamente que isto não retira que é um problema de saúde pública muito importante e para ser cuidado, não é? E para ser cuidado, mas passa por aí. Há uma questão que nos interessa muito neste trabalho, que é a questão da religião e da religião com a saúde mental e, neste caso, também com o suicídio. Perguntava se é que achas que há uma relação entre a religião e o suicídio, e, por outro lado, se o facto do direito canónico católico cristão ter considerado durante muito tempo, ou considerar o suicídio como um pecado, de alguma forma pode ser também um fator protetor de tentativas de suicídio, ou se também é um fator de culpa para quem tenta ou para as famílias que tentam. Pois. Muitas perguntas. Sim, são muitas perguntas, todas muito interessantes e todas com muito sentido. O que é que os estudos que existem sobre a relação de religião e nomeadamente a religião católica apontam que efetivamente é um fator protetor. Pronto, eu acho que isto pode ter a ver pode estar relacionado com aspectos positivos e não com negativos, como essa questão da culpa, ou seja, são os positivos. Ao bocado falámos, por exemplo, de isolamento e, portanto, e da necessidade de socialização e da questão da religião e poder ser promotora de sentido de pertença, não é? Há vários modelos explicativos do suicídio que falam desta questão do sentido de pertença e do seu inverso como um fator muito importante, ok? Portanto, haver aqui um sentido de pertença e haver aqui um contexto afetivo e de socialização e de espiritualidade que pode promover a prevenção e, portanto, ser um aspecto protetor. O que a mim também me faz lembrar, isto em termos paralelos, pensando em algumas situações, em que às vezes
estou-me agora a lembrar disto, quer da religião, quer de outras intervenções, chamemos-lhe alternativas. Acho que isto é como tudo, eu acho que não podemos dicotomizar, é bom, é mau, é sobretudo a forma como é usada. E o que eu às vezes tenho algum receio, por situações clínicas que me passam, é que estes aspectos, em vez de funcionarem, e aqui mais uma vez, deixem-me só fazer este parênteses, depois no fim já vão perceber o que eu estou a dizer. Aqui mais uma vez o que é preciso é formação e sensibilização. E não é por acaso que em algumas comunidades, quando se fala dos designados gatekeepers, isto é uma expressão, eu não gosto muito do termo, mas é difícil de encontrar um correspondente em português. Pessoas significativas na comunidade e que podem ter influência no sentido de formação, de sensibilização, de desestigmatização relativamente à saúde mental, e fala-se, por exemplo, no padre ou no líder religioso. E isto para dizer o quê? O que eu às vezes tenho algum receio é que estas práticas espirituais alternativas ou a religião às vezes atrasem o pedido de ajuda à saúde, ao especialista da saúde. Percebem o que eu estou a dizer? Sim. E às vezes percebo que as pessoas, porque isto cumpre uma função muito importante e positiva na vida das pessoas, as pessoas são resilientes, mas estão a fazer mal em resistirem e acabam por fazer mal, digamos assim, aos seus cérebros e acabam por viver em sofrimento porque isto efetivamente tem um aspecto positivo e vai-as segurando. Sim. E aqui mais uma vez era preciso haver esta formação, não é? Para as pessoas conseguirem distinguir entre o que é uma dificuldade própria da vida, e a vida fazem parte de dificuldades e períodos melhores e períodos piores, e a tristeza também faz parte, mas depois a diferença quando já não é isto e as pessoas adoeceram, não é? Sim. Pronto, mas isto não foi o que perguntaste, mas lembrei-me em relação à religião disto, e o que eu sinto às vezes em alguns, também não posso generalizar, não é? Podemos generalizar de casos pontuais da clínica, mas já tenho sentido isso é uma coisa que me preocupa, que os especialistas de saúde mental devem procurar é respeitar, porque são coisas culturais, espirituais, religiosas, mas procurar que essas, porque tudo pode ter o seu papel e estas questões ou da religião ou de questões mais alternativas ou até podem ter o seu papel e muito importante. Deixam acaba por prejudicar quando atrasam, não é? Quando fazem com que as pessoas não procurem. Mas se esses líderes, se os padres ou outros líderes espirituais forem sensibilizados, podem efetivamente ser uma grande ajuda. Assim como agora estou-me a lembrar de outra coisa, que eu até acho que há uma experiência na América Latina, em termos até da Organização Mundial de Saúde na América Latina, sobre isto, que era a formação das cabeleireiras. Isto para a população feminina, porque os cabeleireiros assim, é um sítio onde as pessoas vão, contam os seus problemas e onde se passava muita coisa e inclusivamente, julgo que não estou a confabular, que chegou a haver uma campanha na senda deste projeto que era nos produtos de beleza para os cabelos, em que vinham algumas mensagens de sensibilização. É muito interessante, quase o papel também que as escolas têm para os miúdos, ter isso e essa ideia também dos gatekeepers, lá está, não consigo encontrar uma palavra em português. Porque se traduzido não fica bem, eu não gosto de textos sociais, mas é agentes da comunidade ou assim uma coisa. Gatekeepers. Mas são essas pessoas que têm estrangeirismos. São essas pessoas que têm um papel muito importante nesta questão, quando falamos em prevenção do suicídio, é muito aí que se deve atuar. Eu acho que é também aí, ou seja, quando nós dizemos esta frase chavão bonita, mas que faz todo sentido, da prevenção ter que ser multidisciplinar e multissetorial, e termos sempre que pensar nos 3 eixos, na prevenção indicada, específica, indicada e universal. Em termos de prevenção universal, sim, acho que as campanhas de sensibilização são muito importantes. Na saúde mental, em termos gerais, e acho que isto evoluiu muito nos últimos anos,
E acho que é muito bom, inclusivamente, a questão da pandemia ter sido alavanca, digamos assim. Nunca se falou tanto de saúde mental como agora. E acho que isso é importante. Agora o que era preciso efetivamente que, pronto, compromisso político a partir daqui e continuidade sobre isto, não é? Porque também é normal que nas catástrofes tudo se mobilize e depois a coisa desvanece ou esmorece. Mas isto para dizer, não tenho dúvida que essa parte da sensibilização, de campanhas de sensibilização ou até em alguns grupos específicos, vamos lhe chamar mesmo formação e não apenas sensibilização, acho que efetivamente passa por aí. Não só, não é? Não só. Ela tem que ser multissetorial, tem que apostar muito. Há uma parte que não tenho qualquer dúvida de que é na saúde e na saúde mental, ou seja, por muito complexo que seja e até em cada suicídio poderem existir um aspecto mais filosófico e respostas por responder ao nível do porquê, também não vamos aqui complexificar quando nós sabemos que há aqui uma tónica, na maioria deles tem a ver com saúde mental e portanto tem que haver aqui medidas específicas de saúde mental, mas depois há toda uma área que vai para além da saúde mental e que toca à vossa área, não é? Esta questão da comunicação. Sim. Se calhar vou voltar um bocadinho atrás, mas nesta questão dos fatores protetores, há características de personalidade que podem ser protetoras e outras que podem potenciar? Seguramente. Eu estou a pensar em duas assim de repente. A questão do otimismo e do pessimismo, e que tem a ver com uma variável também muito estudada na área da suicidologia, que tem a ver com a esperança e com a desesperança. E até há uma série de autores que dizem que essa é a tónica do que distingue os deprimidos que não têm qualquer ideação suicida. Eu estou muito deprimido, mas eu consigo projetar-me para o futuro com esperança, não é? E portanto há suicidologistas ou suicidólogos, como lhe queiram chamar, que falam na questão da esperança, ou também os deprimidos que não têm esperança, e esta que será aqui uma variável que pode distinguir entre quem tem ideação ou quem não tem, não é? Numa depressão. Portanto, seguramente que há características da personalidade que são mais protetoras. Depois, obviamente, como isto é complexo, não é? E há uma série de variáveis, mais externas, mais internas, mais de funcionamento, mais daquilo que nós chamamos o traço ou o estado, pronto, que é complexo, mas sim. Que essas características não são deterministas, não é? Uma pessoa otimista não vai necessariamente não ter pensamentos suicidários. Eu ia-te perguntar um bocado que análise é que fazes da última crise de 2008 em diante e do que aconteceu em termos de suicídio. Eu ia-te perguntar qual é a última, não é? Pois é isso. A sensação que temos é que estamos desde 2008, há mais de 10 anos, não é? Então, ali parecia que estava à tona e de repente pandemia. Exato. Mas diz, desculpa que interrompi. Não, ia só perguntar o que é que achas, o que é que aconteceu em termos de taxa de suicídio nesse período e também o que aconteceu em termos de respostas de saúde mental. Que análise é que fazias agora quando olhas para trás para esse período, que é um bocado lato? Por acaso é interessante o que estás a perguntar, mas eu não sei se sei responder, nomeadamente em termos de taxas nacionais. Em termos gerais, nós temos tido, digamos, nessa janela temporal, a tónica de alguma estabilidade. Há ali períodos que aumentou, mas nós não faz sentido nenhum com estes números dizer o ano passado foi mais alta, está a aumentar. Não, nós temos que ver em janelas temporais grandes. Ou seja, o que é que nós sabemos e estudos que se desenvolveram exatamente a partir da crise de 2008 e que depois até foram buscar dados de crises mais antigas e houve até aqui discussões muito interessantes em artigos científicos tipo Carta, numa grande revista da Lancet sobre isso, porque havia aqui autores que não concordavam e chegavam a resultados diferentes. Uns queriam dizer, não, a crise não tem, isto simplificando, não tem influência, não aumenta a taxa de suicídio, e outros diziam assim, tem, porque neste país e naquele aumentaram. Pronto, depois, baralhando, o que é que se conclui? O que é que se conclui? Este efeito
das crises sociais, económicas e no emprego, neste caso o desemprego, têm ou não nas taxas de suicídio, tem muito a ver com outras variáveis, são mediadas por outras variáveis. E quais são elas? São exatamente medidas de proteção social, medidas de apoio ao emprego e medidas de apoio a famílias vulneráveis. E, portanto, chegou-se à conclusão que diferenças que existiam neste impacto em diferentes países, estou-me a lembrar de um artigo que compara nomeadamente a determinada altura a Suécia e a Espanha, mais do que até com os recursos de base dos países, se eram países mais ricos ou mais pobres, tinha a ver com as medidas específicas a este nível que tinham sido criadas para diminuir o impacto negativo das crises. Não sei se me fiz. Sim, isso é muito interessante porque entender. Também desconstrói um bocadinho a ideia de se alguma coisa correr muito mal na saúde mental num período de crise, não é só culpa da crise, não é culpa única da crise. Pois. É essa ideia que... Pois. E o que é que nós temos? Isto também é engraçado, eu pensei nisso em relação à pandemia, nomeadamente na primeira vaga, e também comparo muito com as situações de catástrofes que vivemos ainda recentemente no nosso país, os incêndios nomeadamente, que é... as coisas também têm que ser vistas, e estes estudos também têm muitas vezes, não é o imediato, mas é a longo prazo. Porquê? Porque no imediato há uma série de recursos que naturalmente se mobilizam na sociedade, ok? Às vezes até de forma um bocadinho terrorista, mas pronto, toda a gente quer ajudar, não é? E portanto eu acho que isso foi bom, atenção, surgiram uma série de linhas telefónicas de apoio e que foram muito importantes e que estão a ser muito importantes, gratuitas, algumas desenvolvidas por psiquiatras, outras por psicólogos, surgiram uma série, portanto, os recursos mobilizam-se, portanto, e isto pode fazer diferença, não é? E porquê é que eu falo do longo prazo? Porque depois muitas vezes estes recursos que se mobilizam, e no nosso país é muito típico disso, passam pela boa vontade, o que é bom, e em situações como estas é muito bom, mas depois é preciso uma sustentabilidade, e aqui já entra o tal compromisso político e o tal reforço da nossa saúde mental, não é? Até porque há doenças psiquiátricas ou problemas psicológicos que não se manifestam no momento de aperto, não é? É no momento da descompressão, e quando a pessoa... Certo, é quase um fenómeno que individualmente é comparável ao que acontece grupalmente, não é? Sim. Exato, ou seja, pode haver pessoas que estão muito bem agora e anos mais tarde podem vir a sentir consequências daquilo por que passaram neste momento. Isso é muito interessante. Há uma pergunta que me surge muitas vezes, isto também em sequência de entrevistas que fomos fazendo, que é esta questão de a maioria das tentativas de suicídio não são mal passando a expressão, eu tenho que arranjar uma alternativa a isto. Não tem o desfecho de morte. Exatamente. Ótima solução. E vários estudos apontam que cerca de metade das pessoas que morreram por suicídio já o tinham tentado antes, pelo menos uma vez, como falaste. Há algum tipo de acompanhamento que é feito a um sobrevivente depois da alta hospitalar? Há uma coisa que seja sistematizada, ou seja, esta pessoa fez uma tentativa de suicídio, ela entra para algum tipo de sistema de proteção, algum seguimento, uma consulta de check-up de saúde mental? Eu acho que isso deve depender ainda muito, eu também não te posso responder com segurança, ou seja... Vou-te responder de duas formas. Vou-te responder... quando foi o Dia Mundial de Prevenção, acho que em 2018, que foi lá organizado na faculdade, eu tinha um texto, tinha 10 minutos para falar, e tinha um texto que a determinada altura falava de 3 casos clínicos, obviamente que sem identificar, mas tinham idades diferentes. Uma pessoa não era adolescente, mas tinha pai 20 anos, ou 19, 20 anos. Outra era uma senhora de 40 e tal anos, e outra era um idoso que já teria mais de 70 anos. E tinham sido 3 tentativas de suicídio muito diferentes. Tinham tido admissão hospitalar,
e, portanto, tratamentos, de necessidade de tratamentos ao nível orgânico e físico. E quando me chegaram à consulta, a nenhum deles lhes tinha sido perguntado, enquanto estavam no hospital, se ainda queriam morrer. Obviamente que estes meus 3 casos não são nada, ok? Perante as 20 a 40 tentativas de suicídio que existirão por dia em Portugal, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde. Não querem dizer nada, mas isto, pronto, responde desta forma. De outra forma, eu acho que nós temos, na generalidade, bons serviços de psiquiatria e saúde mental nos nossos hospitais públicos, ok? Acho que há um déficit muito grande de recursos, tenho a certeza, de recursos ao nível da psicologia e, portanto, acho que existirão falhas por aqui no seguimento. Tenho a certeza que saem com seguimento e que são seguidas, mas que existirá aqui, por exemplo, espaçamentos muito grandes. Este é outro aspecto. Um terceiro aspecto é que também não tenho dúvidas de que, apesar de, na generalidade, a nossa formação académica e profissional, quer dos psicólogos, quer dos psiquiatras, ser boa, também não tenho dúvidas que há grandes déficits ainda, ao nível da formação específica, relativamente aos comportamentos suicidários. Ok? Por déficit no curso ou ao longo da vida, ao longo da formação? Ambos. Acho que melhorou, acho que nos últimos anos melhorou, mas acho que se justifica, acho que se justificava e acho que seria custo efetivo que no plano nacional fizesse parte não só um plano de sensibilização e de campanha geral, mas um plano que eu lhe chamaria nacional de formação para os profissionais. É engraçado porque não é visto de fora, mas seria de pensar que, por exemplo, que o suicídio é uma parte fundamental da formação de um psicólogo, por exemplo, visto isto completamente eu achava que o suicídio era a coisa mais importante no sentido de nós trabalhamos para que isto não aconteça e se calhar é uma coisa muito utópica e romântica vista de fora, de quem não faz a mínima ideia de como é que é a formação de um psicólogo. Eu acho que isto mudou há uns anos para cá e desde que eu fiz o doutoramento já passaram alguns anos e muitas vezes 5, 6 anos fazem muita diferença, mas estou convicta que ainda existem muitos déficits e que há muito a fazer e que aí até acho que urgia mesmo investir por aí também. Deixa-me ver só Mas qual era a pergunta de início disto? Já tinha a ver com o acompanhamento exatamente de um sobrevivente. Depois acho que é muito variável de estrutura para estrutura hospitalar, não é? E da forma como os serviços de psicologia também entretanto se estão a reorganizar. Pronto, isto em termos hospitalares, em termos de cuidados de saúde primários, que é ao bocado quando estávamos a falar das medidas, e eu falei das medidas sociais ao nível da saúde, acho que a questão, falando das crises e cuidados de proximidade ao nível da saúde mental, e nós temos bons cuidados na generalidade de proximidade na área da saúde geral, que são os nossos cuidados de saúde primários, e eu acho que nós temos uma rede eficaz, não quer dizer que não haja falhas e que não haja áreas que é preciso melhorar, atenção. E não estou só a pensar na saúde mental, estou a pensar na saúde oral, portanto há coisas, mas em muitas áreas ela funciona bem, esta saúde de proximidade, mas ao nível da saúde mental existem muitos déficits a esse nível. Portanto, o N de psiquiatria e de psicologia nos nossos cuidados de saúde de proximidade, ou seja, os vulgos centros de saúde, não há dúvidas, não é?
É uma crítica feita de forma muito recorrente, que é a doença. Para tratar a doença nos hospitais temos profissionais muito bem qualificados, mas depois quando estamos a falar de prevenção e de coisas que podem não entrar no âmbito da doença psiquiátrica. Sim, na saúde mental sim, noutras áreas evoluímos muito e devia na saúde mental haver este investimento como noutras áreas, não é? Faz sentido fazer a comparação, por exemplo, com o que fizemos, os passos que fizemos com a diabetes ou com a hipertensão arterial, em que temos um sistema montado para detectar. Mesmo essa questão do seguimento, eu estava a pensar, tanto um doente que é diabético não passa a ser sempre seguido. Sim. E portanto isso deviam existir áreas da saúde mental que fosse exatamente assim. Sim, e isso passa por definição de políticas de saúde, por formação de médicos de medicina geral e familiar. Eu acho que passa por ambos, mas há uma parte que passa claramente por uma aposta política, por uma decisão e que já tem muito onde sustentar. Hoje em dia existem muitos estudos, mesmo em termos dos estudos custo-benefício, e existem mesmo frases chavão, por X investido é X poupado, mas aquilo vem de estudos metodologicamente robustos.